Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Tranquilos? Estamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre fronteiras do Brasil. Inclusive esse assunto eu vou dividir em duas videoaulas, beleza? A primeira videoaula será sobre as fronteiras territoriais do Brasil, as fronteiras que o Brasil tem com os nossos vizinhos. E a nossa segunda videoaula será, pessoal, sobre a fronteira marítima, ou seja, o nosso litoral, beleza? Vamos lá. Pessoal, primeiro de tudo, que o Brasil tem uma fronteira territorial muito extensa. São aproximadamente 17 mil quilômetros de fronteira, desde aqui do Amapá até o Rio Grande do Sul, beleza, pessoal? Sendo que a nossa maior fronteira é com a Bolívia, tá? A maior ligação territorial fronteiriça do Brasil é com a Bolívia, e nós só não fazemos fronteira com dois países sul-americanos, o Chile e o Equador. De resto, nós fazemos fronteira com todos os países, beleza? Então nós somos um país considerado multifronteiriço, e bota multifronteiriço nisso, e ainda por cima com uma fronteira territorial muito extensa, 17 mil quilômetros de extensão. Beleza, pessoal? Ok. Pessoal, nessa nossa fronteira territorial, nós temos algumas vantagens e desvantagens. Nós podemos considerar, por exemplo, que país multifronteiriço e de múltiplas fronteiras, tá? Seria vantajoso pelo ato comércio, assim, o ato comercial. Afinal de contas, com fronteira bastante extensa e ainda por cima multifronteirista, automaticamente nós podemos ter facilidades com o comércio com os nossos vizinhos. Mas existem grandes pontos negativos, tá? Principalmente no caso brasileiro, a realidade brasileira. Uma grave dificuldade em proteger e fiscalizar essas fronteiras. Não é à toa que o Brasil acaba sendo um alvo fácil da entrada de drogas e armamentos do narcotráfico. Beleza, pessoal? Então nós temos essa grave dificuldade. Mas antes de falar de problemas que o Brasil tem com relação à proteção e fiscalização das fronteiras, eu quero primeiro destacar um fenômeno que acontece nas fronteiras territoriais do Brasil. Um fenômeno chamado cidades gêmeas, pessoal. Cidades gêmeas. Vamos pegar um exemplo e eu vou explicar o que é cidade gêmeas através desse exemplo. Aqui. Olha essa imagem, pessoal. Aqui nós temos a cidade de Letícia, na Colômbia, e aqui nós temos a cidade de Tabatinga, já no lado brasileiro. Essa linha amarela, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, pessoal, essa linha amarela divide os municípios, mas também divide os países. Professor, o que isso tem a ver com cidade gêmea? Na verdade, isso é cidade gêmea. Cidades gêmeas são cidades que se desenvolvem em cima da linha internacional de fronteiras. Ou seja, a linha que divide os municípios também está dividindo ao mesmo tempo os países. Beleza? Quando isso acontece, nós chamamos essas cidades de cidades gêmeas. Beleza? Então são cidades que se desenvolvem em cima da linha internacional de fronteiras. Aqui mais próximo de nós temos o exemplo de três cidades que são chamadas de cidades gêmeas. Nós temos Foz do Iguaçu, no lado brasileiro, Porto Iguaçu, no lado argentino, tá? E Ciudad del Este, no lado paraguaio. Ali são três cidades, mas que podem ser consideradas cidades gêmeas, porque elas se desenvolvem exatamente na linha internacional de fronteiras. Então a linha que divide as cidades também está dividindo ao mesmo tempo os países. Fechado? Mas, professor, por que elas são chamadas de cidades gêmeas? Elas são chamadas de cidades gêmeas, pessoal, primeiro, porque elas possuem um aspecto físico muito semelhante. Ok? Normalmente essas cidades que surgem frente a frente, uma ao lado da outra, elas têm um aspecto físico muito semelhante. Ok? Segundo aspecto que faz delas cidades gêmeas é porque elas possuem funções econômicas parecidas. Elas vivem de uma mesma coisa, vamos dizer assim, tá? São cidades que vivem do comércio, ou são cidades que vivem do turismo, ou são cidades que vivem da indústria. Então, normalmente, as atividades econômicas dessas cidades são parecidas, beleza? Mais um fator pelo qual elas são chamadas de cidades gêmeas, tá? Terceiro fator, tá? É a fortíssima integração entre pessoas, ok? A circulação entre pessoas dessas duas ou mais cidades gêmeas é muito intenso, ok? Pessoas, por exemplo, que vivem em Tabatinga e trabalham em Letícia.
ou gente que vive em Letícia e trabalha em Tabatinga e todo dia cruza essa linha entre divisões municipais, mas também de divisão internacional. Ou seja, é muito comum a gente encontrar nas cidades gêmeas um tipo de migração chamado migração pendular. Ela é chamada de migração pendular porque basicamente é em alusão ao pêndulo do relógio. Todo dia a pessoa sai de casa, vai trabalhar numa outra cidade, mas ela volta no mesmo dia, beleza? Nós temos muita migração pendular, migração diária de trabalhadores entre essas cidades gêmeas. Então vamos só recuperar então? Pessoal, cidades gêmeas são cidades que se desenvolvem na linha internacional de fronteiras. Tem aspecto físico semelhante, beleza? Basicamente vivem de uma mesma economia, de um mesmo setor econômico, então há semelhanças econômicas. E também são cidades onde tem uma forte inter-relação de pessoas, uma forte circulação de pessoas. Então também há uma semelhança, vamos colocar assim, social. Beleza, pessoal? Por vezes, como no caso de Letícia e Tabatinga, não é regra para ser cidades gêmeas, mas por vezes elas se encontram fisicamente. Beleza, pessoal? Esse fenômeno na geografia é chamado de conurbação. Vou até escrever para vocês aqui, pessoal. Conurbação é o encontro físico entre duas ou mais cidades. Ou seja, além da proximidade, além do aspecto físico semelhante, das atividades econômicas semelhantes e da forte circulação de pessoas, migração pendular, nós também podemos ter a conurbação, o encontro físico entre essas duas ou mais cidades. Olha o tanto de cidades gêmeas que tem aqui nas fronteiras do Brasil, só aqui do sul, sudeste e centro-oeste. Muitas cidades gêmeas, inclusive algumas famosas. Ó. Nós temos Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro. Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Brasil, e Pedro Juan Cabaleiro, Paraguai. A linha que divide as duas cidades também está dividindo o Brasil do Paraguai. Beleza? Aí aqui nós temos essa tríplice. Aqui, né? Essas três cidades que também formam cidades gêmeas. Ciudad del Este, Paraguai, Puerto Iguaçu, na Argentina, e Foz do Iguaçu, aqui no Brasil. Apesar de ser três cidades, são três cidades na linha internacional de fronteiras, elas têm aspecto físico semelhante, setores econômicos parecidos e ainda uma forte circulação entre pessoas. Inclusive a geografia até cria apelido para essas pessoas que vivem aí nessa região. Nós temos os brasiguaios e os bragentinos, ok? Brasiguaios ou bragentinos são brasileiros que vivem aqui, mas trabalham no Paraguai ou trabalham na Argentina, mas voltam todos os dias. Mas também ocorre o contrário. Argentinos que vivem na Argentina e trabalham no Brasil, ou argentinos que trabalham no Paraguai que trabalham no Brasil e vice-versa, tá, pessoal? Então, nós temos cidades que se desenvolvem na linha internacional de fronteiras, então a linha que divide os municípios também está dividindo os países, beleza? Tem aspecto físico semelhante, tem atividades econômicas semelhantes e uma forte relação entre pessoas, principalmente vistas através da migração pendular. Pode ocorrer nas cidades gêmeas a conurbação, o encontro físico entre essas cidades. Fechado, pessoal? Tranquilo, então. Vamos lá. Eu comentei com vocês que depois de explicar as cidades gêmeas, como eu acabei de fazer, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre quais são as consequências que essa precária fiscalização das fronteiras traz para nós, pessoal. Gente, a fronteira brasileira é extremamente problemática, porque além de multifronteiriça, muito extensa, nós temos baixa fiscalização, precária fiscalização. E ali, nessa região de precária fiscalização, vivem, convivem e utilizam essa área agentes de conflitos, agentes problemáticos, tá? Entre eles nós temos narcotraficantes, pessoas basicamente aí, grupos que vivem de venda de drogas e de armas, contrabando, pessoas que vivem da venda de mercadorias pirateadas, ok? Beleza? Ou livre de taxação de impostos. O contrabando afeta muito a economia do país.
Porque a mercadoria entra aqui sem absorção, sem aplicação de impostos. Então o país perde muito em arrecadação. Imigração ilegal. Entre os imigrantes ilegais no Brasil, nós temos principalmente paraguaios e bolivianos. São as duas nacionalidades que mais entram no Brasil ilegalmente, tá? Bolivianos e paraguaios. E nós temos o caso das guerrilhas armadas. Pessoal, o caso das guerrilhas, eu vou começar por ela inclusive, é um grave problema, mas é um problema já histórico, tá? Entre 1945, até vou colocar aqui, ó. Entre 1945 e 1989, o mundo viveu um fenômeno geopolítico chamado Guerra Fria, ok? A Guerra Fria era uma disputa entre os Estados Unidos e o sistema capitalista contra a União Soviética do sistema socialista, beleza? A América, durante esse momento da Guerra Fria, era majoritariamente pró-Estados Unidos capitalista. Para tentar derrubar o capitalismo americano, a União Soviética financiou e armou algumas guerrilhas, principalmente da região amazônica. Qual que era o objetivo da União Soviética? Que essas guerrilhas armadas conseguissem se organizar e derrubassem esses governos pró-Estados Unidos, beleza? Entre várias guerrilhas financiadas e armadas pela União Soviética, nós temos duas que ficaram mais conhecidas. Nós temos as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. É uma guerrilha colombiana, armada e financiada pela União Soviética. E nós temos o Sendero Luminoso. O Sendero Luminoso era uma guerrilha armada peruana, também armada e financiada pela União Soviética. Qual que era o objetivo ali? Armar as guerrilhas, para essas guerrilhas derrubarem o governo desses dois países e instalar o socialismo soviético aqui na América, para começar a combater os Estados Unidos e o sistema capitalista, beleza? Essas guerrilhas serão armadas e vão tentar derrubar os governos. Sendero Luminoso vai tentar derrubar o governo peruano para instalar o socialismo, e as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, vai tentar derrubar o governo colombiano para aplicar ali o socialismo soviético na Colômbia. Mas ambas não vão conseguir. E para piorar, em 1991, a União Soviética cai. É o fim da União Soviética e do socialismo soviético. Essas duas guerrilhas perdem quem a financiava. Ou seja, o seu braço, não vou nem falar braço direito só, o braço direito e o esquerdo. Ok, pessoal? Afinal de contas, quem mantinha vivo, armado e financiado os ideais dessas guerrilhas era a União Soviética. E agora com o fim dela? Pessoal, para manter-se viva, essas duas guerrilhas, tanto o Sendero Luminoso quanto as FARC, vão tentar manter-se viva vendendo drogas e armas, ou seja, através de narcotráfico. Beleza, pessoal? E vão utilizar principalmente da região amazônica para conseguir trazer essas drogas e armas para o maior mercado consumidor do mundo, tá? Perdão, para o maior mercado consumidor da América. Desculpa, tá? Da América do Sul. No caso, o Brasil. Beleza? Afinal de contas, a região amazônica é a região mais isolada do Brasil e com as fronteiras mais desprotegidas. Então eles vão tentar utilizar a região amazônica, do qual eles conhecem na palma da mão, para entrar com drogas e armas no Brasil. E com uma observação, tá, pessoal? A entrada de drogas e armas no Brasil tinha dois objetivos. Vender aqui no Brasil, mas também utilizar os portos e aeroportos brasileiros para escoar essa mercadoria ilegal para fora do país também. Ou seja, o Brasil é visto pelos grupos guerrilheiros como mercado consumidor de drogas e de armas, mas também ele é visto como um trampolim para levar drogas e armas para outros lugares do mundo, inclusive para a Europa, beleza? Então essas guerrilhas, peruana como o Sendero Luminoso e as FARC colombiana, vão começar a invadir a região amazônica brasileira e usar a Amazônia brasileira para entrar com esses produtos ilícitos, drogas e armas, beleza? E pessoal, a coisa vai começar a ficar feia. O Brasil vai começar a perder o controle.
Inclusive, em algumas cidades amazônicas, essas guerrilhas vão começar a influenciar até nas eleições. Algumas cidades da Amazônia brasileira começarão a ter eleições influenciadas por essas guerrilhas armadas. Para tentar controlar, pessoal, essa influência dessas guerrilhas no Brasil e principalmente na Amazônia, o Brasil vai criar um projeto chamado Projeto Calha Norte 1985, beleza? O Projeto Calha Norte é um projeto militar. Inclusive ele tem esse nome por conta da região onde ele foi aplicado. Pessoal, foram criadas várias bases militares, bases de operação militar, aqui no extremo norte do Brasil, essa região fronteira com a Colômbia, com a Venezuela, com a Bolívia, com o Peru e assim por diante. Beleza? Então, militarizou essa região toda. Inclusive, construiu-se até bases da aeronáutica aqui, como, por exemplo, na cidade São Gabriel do Cachoeira, que fica aqui na região do Cabeça de Cachorro. Aqui, ó. Essa regiãozinha tem esse nome pelo formato aqui. Fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela. Beleza? Pessoal, ao construir bases no extremo norte do Brasil, na região amazônica, nós pudemos defender as nossas fronteiras, defender a nossa soberania, fiscalizar o tráfico de aviões e de embarcações na região e controlar até mesmo invasões de terras indígenas e poceiros. Eu até vou explicar para vocês mais para frente o que significa poceiros. Mas já adiantando, são pequenos agricultores. Então essa Operação Calha Norte é uma operação militar, foi aplicada no Brasil em 1985, tinha como objetivo a construção de bases militares no extremo norte do Brasil para proteger o Brasil de invasores, como as guerrilhas armadas, mas também controlar e fiscalizar o tráfego aéreo e fluvial para ver se não está entrando drogas e armas no Brasil e até mesmo para proteger reservas indígenas, terras de demarcação indígena. Isso é o projeto Calha Norte, beleza? Inclusive foi um projeto, pessoal, construído no último governo aí, no último ano do governo militar e que foi colocado em prática pelo nosso primeiro governo da era da redemocratização. Na verdade, quem colocou o projeto Calha Norte em ativação foi José Sarney, o nosso primeiro presidente civil pós-ditadura militar, beleza? Além do projeto Calha Norte, o Brasil vai criar também, mais à frente, 10 anos depois, o projeto CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia. Pessoal, esse é um projeto que nós chamamos de projeto de sensoriamento remoto. Na verdade, pessoal, falando uma linguagem bem crua, assim, só para a gente entender a princípio, é um projeto de cartografia, de mapeamento da Amazônia. Então, nós utilizamos aeronaves da Força Aérea Brasileira, que possui inclusive radares sobre eles. Esses aviões, conforme vão passando sobre a Amazônia, vão recolhendo dados, informações ali da superfície, para descobrir se é área indígena, se é área de rio, se é área de floresta ou se é área desmatada. Pessoal, é claro que ao você utilizar aeronaves, você pode controlar o espaço aéreo também, o tráfego aéreo também. Mas o principal objetivo do projeto CIVAM, beleza? Era, no caso, mapear a Amazônia para reduzir o desmatamento e o número de queimadas. Agora, com aeronaves, você pode mapear a região amazônica, principalmente, quase que diariamente, beleza? Com uma frequência, um fluxo muito maior. Então, você consegue perceber, ao comparar imagens, tá? Com horas, tá? Por cada dias, vamos supor, de diferença, a gente consegue ver se está tendo a expansão ou não de queimadas e desmatamento. Antes, pessoal, o mapeamento era feito só por satélites e era um mapeamento muito espaçado de tempo. Então era difícil você comparar e ver o desmatamento. Quando você comparava um com o outro, o desmatamento já estava muito acelerado. Com o projeto CIVAM, esse projeto de coleta de dados e mapeamento da Amazônia, nós podemos comparar imagens com um intervalo muito menor de tempo, inclusive com horas e dias, tá, no máximo, e você consegue perceber se está tendo avanço ou não de desmatamento e assim conseguir capturar, né, e prender os desmatadores, quem está degradando a Amazônia. Então, o projeto Calha Norte era um projeto militar
de proteção da fronteira do Brasil, principalmente as fronteiras da Amazônia. E o projeto CIVAM é um projeto de coleta de dados e mapeamento da Amazônia, principalmente com o intuito de defender a Amazônia de desmatamento. Esse projeto, pessoal, foi colocado em prática pelo governo Itamar Franco. Tranquilo? Beleza, gente. Depois, nós teremos um terceiro projeto, esse mais recente no Brasil, 1998, chamado de Lei do Abate. O objetivo da Lei do Abate é controlar o espaço aéreo brasileiro de possível tráfico de drogas e de armas aéreo. Ou seja, aeronaves que entram no espaço aéreo brasileiro sem autorização, ok? São perseguidas por caças brasileiros, beleza? Os caças seguem algumas normas ali já estabelecidas. Pedido de pouso, tiros de advertência. Se o pedido de pouso não for aceito, faz os tiros de advertência. Tiros próximos da aeronave para assustar o piloto, beleza? Ou os pilotos, tá? No caso, se não for obedecido nenhum pedido de pouso e nem com tiro de advertência, aí a aeronave que entrou ilegalmente no espaço aéreo, ela pode ser abatida. Beleza, pessoal? A lei do abate, então, é para controlar o espaço aéreo brasileiro de possível tráfico de drogas e de armas de maneira aérea. Beleza, pessoal? Essa lei foi colocada no Brasil em atividade em 1998, governo Fernando Henrique Cardoso. Então, o Brasil criou 3 projetos de controle de áreas fronteiriças. Então, o projeto Calha Norte, um projeto militar concentrado nas fronteiras da Amazônia, defender a Amazônia das guerrilhas armadas, mas também de possível narcotraficantes, controlar e defender a invasão, proteger, no caso, os índios de invasões. O projeto CIVAM, coleta de dados e mapeamento, principalmente da Amazônia, tá, pessoal? Para tentar combater a expansão de incêndio e desmatamento. E a lei do abate, para defender o espaço aéreo brasileiro de possível tráfico de drogas e de armas de maneira aérea, beleza? Pessoal, vou parando por aqui essa videoaula, vou gravar a próxima, que é com relação às fronteiras marítimas do Brasil. Voltamos já!